experiência com relação à exploração sexual se deu a partir dos meus 10, entre 10 e 11 anos de idade, quando eu fui estudar numa escola um pouco mais distante da minha casa, e eu precisava pegar um ônibus. Na volta da escola, no ponto de ônibus, havia um estabelecimento, e o dono desse estabelecimento, uma pessoa bem mais velha do que eu, uma pessoa com idade para ser meu tio-avô, tio-avô, enfim. Essa pessoa começou a me dar presentes, inicialmente começou me dando bombons, balas, pipocas, e aí depois começou a me dar alguns presentes, dinheiro, e aí começou até a aumentar a quantia, e pouco tempo depois essa pessoa começou a me aliciar. Eu sofria muito, havia uma tristeza, uma depressão, um sentimento de culpa muito grande. Muitas pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Meus pais não sabiam, ninguém sabia. Eu conseguia esconder aquela situação, né, viver aquela vida dupla. Só que aquilo me fazia sofrer muito. Eu tentei suicídio com 12 anos de idade. Eu tinha um relacionamento muito ruim com os meus pais, porque eu vivia aquela vida de medo para que eles não descobrissem, para que eles... Eu vivia assustada o tempo todo, naquela situação de ansiedade o tempo todo. E com 14 anos de idade, eu fui para um acampamento de jovens. E naquele acampamento de jovens foram tratados vários temas, inclusive sexualidade. E lá naquele acampamento tinham vários líderes cristãos que estavam à disposição para ouvir os jovens, para aconselhar os jovens. E aí um deles fala assim: olha, se você precisa conversar com alguém, procura um desses conselheiros. E eu lembro que eu tomei coragem e falei com um daqueles conselheiros a respeito da minha situação. A partir daquele momento eu me vi livre daquela prisão. Eu comecei a entrar realmente no processo de cura, de restauração da minha alma, e conheci a Deus também, que mudou toda a minha vida. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo hoje, está vendo esse programa, você que é um pai, você que talvez seja a pessoa que está passando por uma situação semelhante, eu quero dizer que há solução para essa situação. Mas o primeiro passo é você procurar ajuda, você buscar ajuda, você reconhecer que não quer mais viver essa situação, você reconhecer que está cansado de viver isso. Se você quiser ajuda, tem ajuda para você. Hoje eu posso ajudar outras pessoas a partir daquela dor que fez parte da minha história, né? Porque hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, feliz, e posso olhar para o meu passado sem culpa. Uau! Nós vimos aí um testemunho de onde houve uma intervenção do próprio Deus em favor desta mulher, não é? Então, você que está aí nos assistindo, conhece alguém ou é vítima de alguns desses abusos e violência sexual, você pode entrar em contato com a Secretaria dos Direitos Humanos de Minas Gerais. O telefone está aí, 3916-8335. Código de área aqui em Belo Horizonte, né? 3916-8335, ou pelo Disque 100. Você vai fazer uma denúncia, será acatada a sua denúncia anônima ali para ser investigado, tudo isso, e nós precisamos levantar essa bandeira aí, porque no testemunho dessa mulher, eu vou até pedir o pastor Washington, que aqui está, não é, Carol? Ele acompanhou nesse caso. Pastor, você foi compartilhando algumas coisas, mas como que isso afeta a identidade da pessoa e muda todo um comportamento dela? Afeta muito. Me permita dar um outro telefone também, que eu acho que é mais fácil aqui para o estado, que é o 0800 031 1119. Então, por ser 0800 e ser do estado, ele é mais rápido, porque o 100 vai lá para Brasília e depois eles encaminham aqui para o estado. Então, Direitos Humanos do Estado de Minas, 0800 031 1119. Você pode fazer as denúncias ali também, de forma anônima, e o caso será assim muito bem cuidado. Minas tem tido um bom cuidado com essas denúncias. Muda muito, sabe, Carol? Porque a criança é um ser em desenvolvimento. Então, precisamos considerar a vulnerabilidade psicológica da criança, por ser uma pessoa em construção, em desenvolvimento. A criança nasce
e ela tem muito poucas informações, aquelas que ela recebe das emoções da mãe, pouco auditiva. Então a criança vai sendo construída. Albert Bandura vai falar um pouco da aprendizagem pela observação, chamado de modelagem, ou seja, modelação. A criança ela vai observando os modelos, primeiro o pai, mãe e os outros modelos que convivem, professor, outros membros da família, até mesmo a mídia que ela tem acesso. Então ela observa e ela replica isso. Então esta modelação, se eu tenho um modelo erótico, se a criança é conduzida a um ato, um envolvimento não próprio para a idade, isso se torna modelo, se torna padrão e ela acaba desenvolvendo transtornos diversos, inclusive os transtornos de comportamento na área sexual. Entre eles, a probabilidade de diversos transtornos de parafilia, como exibicionismo, fetichismo, zoofilia, a relação incestuosa, entre outros transtornos de comportamento que são relacionados como parafilias ou comportamento sexual não aceito como comum numa sociedade. Esta pessoa em desenvolvimento, a criança, a linguagem dela é a ternura, não é a erótica. A criança já nasce com a sua sexualidade, mas como uma caixinha fechada, e ela será aberta na idade certa pelos seus hormônios. Eu participei alguns anos atrás de uma audiência pública na Assembleia Legislativa e eu usei um exemplo que eu gostaria de usar aqui também, que é o exemplo dos bichinhos na natureza que agem por instinto. Então, como agem por instinto, somente nas idades corretas eles terão seus instintos os conduzindo aos comportamentos. Por exemplo, todo mundo tem cachorrinho em casa, quase todos conhecem. Então, os cachorrinhos, quando são filhotes, eles brincam, mordem instintivamente ali, desenvolvendo suas habilidades de defesa, né? A brincadeira pela mordida. Mas não há nada além disso, mas quando tem maturidade já física, ou seja, se não me falha a memória, a partir do 6º mês, a cachorrinha, então, o seu corpo está pronto para ser mamãe. Ela emite um sinal chamado cio, e este sinal, então, os hormônios abriram a caixinha, o corpo está pronto, ela está preparada para ser mamãe. Esse sinal, então, vai ativar no cachorrinho também, que já está maduro, que ela está pronta. Ninguém ensinou, ninguém foi ali e deu uma aula de sexualidade para os cachorrinhos. Instintivamente, eles conseguem, então, perpetuar a espécie. Nós somos assim também. Especialistas já dizem na área de ciência que existe uma programação no nosso gene que nos impulsiona ao relacionamento para a busca da perpetuar a espécie. Só que nós, por sermos seres racionais, nós armazenamos informações e acabamos tentando antecipar ou acelerar, mas há uma idade certa para tudo. Criança brinca, o pastor Serginho tem um casal de filhos, então a criança brinca. No ambiente de escola, é muito engraçado que os meninos e as meninas são quase concorrentes. Sai pra lá, seu isso, sua aquilo, sua patricinha, seu peidorreiro. E aí os meninos ficam chateados. Só que quando chega a pré-adolescência e a adolescência, muda isso. As brincadeiras mudam. Os meninos começam a elogiar mais, as meninas começam a prestar atenção nos elogios e começa a ativar um interesse que antes não tinha. Então, tem idade certa para tudo. Só que quando precocemente essa caixinha que os hormônios abriria, que é a descoberta da sexualidade, essa caixinha é aberta por estímulos externos, pornografia, hoje, infelizmente, mais da metade do acesso à pornografia é feito por crianças. Uma pesquisa apontou que a idade média hoje para sofrer assédio sexual na internet é 9,7 anos. Então, essa precocidade toda desperta sem maturidade psicoemocional e nem física algo antes da hora, e isso gera transtornos. Um corpo não maduro, uma mente não capaz ainda de interagir com isso, lidando com o tema da sexualidade, com o prazer, com esta diferença de idade. Então isso traz confusão de identidade, confusão de papéis, confusão no seu comportamento, um erotismo. Por exemplo, muitos casos que eu trabalhei no Brasil, já visitei famílias, mais de 3.000 famílias em 24 estados, muitas crianças, irmãos, a partir da internet, tendo conhecimento da pornografia, replicando o comportamento entre eles, irmão e irmã, vários casos. Tem uma pesquisa de ciência da área da neurociência que fala sobre neurônio espelho ou neurônios espelho, um conjunto de células no nosso cérebro que são responsáveis por espelhar, literalmente, imitar o comportamento observado. Então a criança assiste pornografia, ela vai imitar. Voltando para o caso dessa moça, eu atendi alguns anos atrás, é um caso assim, parecido com outros. Deixa eu só entrar aqui, deixa eu comentar a respeito do caso dessa moça, mas já nos falando também como que é o seu trabalho lá,
especialmente no espaço Infância Protegida e também no Salve Sua Família. Sim, o Infância Protegida hoje é um conjunto de atividades, projetos, programas com foco na infância, políticas públicas, o ambiente de igreja, família, a criança como indivíduo, escola. Então, os ambientes de convívio, de desenvolvimento de uma criança, nós temos uma equipe multidisciplinar com várias especialidades que atuam para ter atenção com a criança de forma integral. Mas o tema da sexualidade é o mais comum que tem chegado a nós, inclusive abuso, exploração e violência sexual. O Espaço Infância Protegida fica ali nas dependências da Igreja Batista da Lagoinha, na rua Araribá, 533. O telefone é 3421-5018. Se você está passando ou conhece alguém que passou ou está passando uma situação desse tema que estamos abordando aqui, da temática da sexualidade, pode nos procurar, liga ali, nossa equipe vai anotar os seus dados e nossa equipe de psicólogos e de outros especialistas vai acompanhar você, vai te atender, vai orientar, seguramente você não vai ficar sem atendimento. 3421-5018 e tem também o contato @infanciaprotegida.com.br. Você é de fora? Não dá para ligar para o Interurbano? Contato @infanciaprotegida.com.br. Pastor, nós estávamos para entrar no assunto sobre a exploração sexual, que é um resumo, a gente fecha esses 3 cenários, é da violência, do abuso e da exploração, que é o caso citado por essa jovem, que é uma jovem psicóloga. A exploração sexual, ela é algo terrível, porque ela leva a criança a ter em troca, é como se fosse dar um presente, comprar o favor ou a brincadeira sexual. Já é a ilustração da prostituição, né? Muito bem. Só que em caso de criança, sempre a questão é de exploração. De exploração. Criança e adolescente. Não há configuração possível de caso com o nome que poderíamos dar nem para adolescente de 17, 16 anos de prostituição. Porque é uma pessoa em desenvolvimento, incapaz de responder pela sua tomada de decisão, porque o seu córtex pré-frontal não estando pronto, essa é a área do cérebro responsável pela tomada de decisão. Então o adolescente ainda é inconsequente. Precisamos nós, adultos, conduzi-los em comportamento e aconselhá-los. Então, por isso se trata sempre de uma questão de exploração. Só que é algo um pouco grave, eu até estou acelerando a fala um pouquinho para tentar trazer as informações num pacotinho bem fechado, porque a exploração está envolvendo muitas pessoas poderosas, gente de governo, gente de polícia, gente de máfia, que tem dinheiro e pagam caro pelo sexo com crianças, com adolescente. E, na maioria dos casos, muitas pessoas que não têm a parafilia chamada pedofilia, mas estão envolvidos nesse processo pelo lado financeiro, porque gera milhões de dólares no mundo o comércio, por exemplo, da pornografia infantil. Isso gera milhões para determinado para a máfia. Isso aí. Mas para outra ponta, para a família, para a própria criança, que é o objeto aqui dessa matéria, é um negócio também assim miserável, literalmente. Foi a sua experiência. Isso. Aí são 2 parâmetros. Muitos casos de tráfico de pessoas, crianças especificamente, para exploração. Então, crianças sequestradas com o objetivo de serem escravas sexuais. Então, pessoas pagam muito pela relação ou pela produção de material pornográfico para alimentar as redes de pedofilia, principalmente na Deep Web, que é a internet do submundo. Então, são pessoas que são organizadas de forma criminosa, exploram o comércio dessa relação de sexo com crianças. E aí, criança e bestialidade, etc. O outro cenário que eu encontrei foi no norte do nosso país, região do Amazonas e também ali no Pará, um caso muito característico que é a exploração por subsistência. Crianças que vivem ali em famílias monoparentais, às vezes o pai faleceu, malária, alguma outra doença, e a mãe não tem condições de tratar de todas aquelas crianças, e as crianças então, elas são exploradas sexualmente. Um caso que o Cabrini passou numa das TVs, canal aberto na televisão brasileira, de uma menininha, pastor, de 7 aninhos. Ela estava ali na casinha de palafita, quebrando, já quase caindo, junto com a sua mãe e seus irmãozinhos, e ela saiu, pegou a sua roupinha, vestiu uma outra curtinha, uma mini saia, mini blusa, deixou a boneca de lado, subiu na sua canoinha, foi remando até o meio do rio, porque passaria uma embarcação maior. Ela amarrou a canoinha, subiu na embarcação e sofreu a exploração, o abuso sexual, até a violência sexual por membros ali, pessoas que estavam naquela embarcação. E o que ela recebeu em troca foi um pedaço de linguiça,
numa latinha velha. Ela desceu, subiu no barquinho, chegou em casa, tirou a roupinha, vestiu outra roupa que era de criança, pegou a boneca e o repórter perguntou para ela como ela se sentia. E ela chorando dizia assim, eu tô triste porque tá doendo o meu buchinho. Ou seja, ela contou o que aconteceu e ali foi algo terrível. Então este cenário, infelizmente, ainda acontece muito no nosso país, que é a exploração sexual de crianças ali em situação de fome mesmo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.